Microfone desligado, câmera ligada, gravando. Sejam muito bem-vindos à nossa aula ao vivo de revisão de prova para avaliação de português, que será feita na segunda-feira, para as turmas do quarto ano A. Iniciaremos a nossa revisão pela página 13. Podem abrir o livro de vocês, número 2, na página 13, de língua portuguesa. Dando algumas orientações sobre a prova. A prova será colocada em nosso site, lá na página do quarto ano, no site, terá um link a partir das 8 horas da manhã. Então, às 8 horas da manhã, já terá disponível um link para vocês clicarem. Clicando nesse link, vocês são encaminhados para a página de questões. Vocês só podem acessar esse link uma vez. Por isso que é preciso estar no momento calmo, tranquilo, preparado para você clicar e fazer a prova do começo até o fim, ok? Então, lembrando, terá um link no nosso site, que é só clicar e vocês serão encaminhados para a prova. Isso vale para todas as matérias, começando pela minha de português, que será na segunda-feira. Só a minha prova na segunda, ok? Clicou no link, vai para a prova, faz ela por completo. É preciso responder todas as questões. Quando você terminar na segunda-feira de responder a sua prova, você vai enviar. E essa prova vai vir direto para mim. Então, não é preciso mandar e-mail, não é preciso me avisar, não é preciso tirar foto, nada do tipo. Terminou a prova, enviou, ela já vem direto para mim. E aí, a correção vocês só recebem ao final, quando a gente fecha o bimestre, tá bom? Com as notas. Então, lembrando que só pode acessar uma vez. A prova fica até que horas, tia? Eu coloco às 8 da manhã o link e ele fica até às 11 horas da noite. Então, dentro desse horário do dia todo, você escolhe o melhor horário para você acessar a prova. Lembrando que é preciso de responsabilidade, certo? Para que vocês façam a prova com atenção e sozinhos, sem nenhuma ajuda externa. Porque não adianta vocês enganarem a vocês mesmos. É preciso serem honestos com o que vocês aprenderam. Por isso que a prova deve ser feita individualmente. Agora vamos iniciar a falar sobre o conteúdo. Página 13, página 13, página 13 do livro 2 de língua portuguesa, sobre concordância verbal. Não é à toa que a concordância verbal irá cair na prova. É um assunto muito importante, não só para os seus estudos no quarto ano, mas para a sua vida, porque tem a ver com o falar corretamente. A concordância verbal é quando a sua frase concorda. Se a sua frase está no singular, o verbo estará no singular. Se a sua frase estará no plural, o verbo também estará. Já mencionei que a língua portuguesa é como uma música, ela tem som. Então, quando o verbo ele não concorda, chega dói no ouvido escutar a frase. Então, é muito importante aprender e usar a concordância verbal. Na página 13, nós temos o exemplo dos atletas. Nós temos os atletas no plural e o atleta no singular. O verbo terminar, ele sofreu alteração em sua forma, para concordar com o substantivo atleta no singular. E depois ele sofreu uma outra alteração, ou seja, o verbo terminar, ele mudou de novo para concordar com o substantivo atletas no plural, certo? Então, não posso dizer os atletas terminou. Eu posso falar assim? Mexa a cabeça para mim. Os atletas terminou o exercício. Não posso. Os atletas terminaram. O verbo concorda com o substantivo. Tia, mas eu nem lembro o que é substantivo. Isso é uma outra coisa que vocês não podem esquecer. Substantivo é tudo que dá nome. Tudo que tem um nome é substantivo. O seu nome, ou nome de objeto, nome de lugar, tudo isso é substantivo. E o verbo precisa concordar. Se o substantivo é singular, o verbo também estará no singular. Agora vamos grifar. Eu vou grifar com lápis de cor, porque a minha filha sumiu com os meus marca-textos, então vamos grifar aí de lápis de cor e vocês usam o que vocês tiverem à mão. Nós vamos grifar exatamente as 3 últimas linhas da página 13, que é a explicação. Nós vamos grifar o verbo terminar, sofreu alterações em sua forma para concordar com o substantivo atleta no singular e depois sofreu alterações para concordar com o substantivo atletas no plural. Ó, e aí ficou assim, ó, grifadinho.
Então, nós não podemos esquecer disso. Muito bem, João, arrasaram. Olha só, concordância verbal é quando o verbo concorda com. É preciso que, se ele está no singular, o verbo também esteja. Eu posso dizer, nós vai hoje para a escola. Mexam a cabeça para mim, posso? Não. Primeiro, porque é quarentena. Nós não podemos mesmo, né? Mas o que está errado na minha frase? Qual seria o correto? Ao invés de nós vai para a escola, qual é o correto? Podem ligar aí. Nós Nós vamos. vamos. Nós vamos à escola. Isso mesmo. Agora podem desligar. É assim mesmo. Todos têm que responder para que a mente de vocês consiga memorizar. Então, o certo é nós vamos, porque o pronome nós está no plural. Então, o vamos também tem que estar no plural. É eu vou, porque o eu está no singular. Então, o vou também está. Quem entendeu, faz um joinha. Certo? Quem me ama agora faz 2 joinhas. 2 joinhas? Muito bom! Arrasaram! Então, concordância verbal cairá na prova, e nada mais é do que o que está no plural, o verbo também deve estar no plural. Então, você tem que pensar nisso, tá bom? Depois da página 13, nós vamos para a página 14, para grifarmos aí. Tia. Oi, pode falar? Espera só um pouquinho aqui que eu tô fazendo um negócio, tá? É do negócio do... página 13. Você não fez a lição, é isso? Não, eu fiz. Eu só tô anotando. Tá. Vamos lá. E lembrando que essa aula vai ficar gravada. Depois vocês podem voltar e assistir de novo. Caso vocês tenham dúvida, dá play, dá pause. Cansei de ouvir a professora. Aí você pausa o vídeo. Eu quero ouvir de novo. Aí você dá play. É assim que funciona. É igual filme agora, né? Tô famosa. Na página 14, meus amores, nós vamos aí no exercício número 3. Vou falar para vocês aqui, ó. No exercício número 3, eu quero que vocês grifem a palavra pronomes. No próprio exercício, a palavra pronomes. Exercício número 3, da página 14, a palavrinha pronomes. E depois a explicação desse quadradinho rosa claro aqui. Rosa claro. Certo? Eu esqueci o que é pronome. Vou falar sobre isso agora, Gi. Então, vamos lá. Eu falei sobre o substantivo, que é tudo aquilo que dá nome, e que o verbo precisa concordar com o substantivo. Só que, às vezes, a gente não usa substantivo. A gente troca. Por exemplo, nós trocamos o substantivo Amanda por ela. Ela é um pronome. Ela, ele, elas, eles, nós. Todas essas pequenas palavrinhas que podem ser colocadas no lugar dos substantivos são pronomes. Certo? Então, por exemplo, nós temos aí o atleta terminou a competição em primeiro lugar. Estão vendo aí a frase? Página 14, quadradinho rosa claro, do exercício número 3. A primeira linha do quadradinho rosa claro. O atleta terminou a competição em primeiro lugar. Eu também poderia dizer ele terminou a competição em primeiro lugar. Então, no lugar do substantivo atleta, eu uso o pronome ele. E da mesma forma, o meu verbo precisa concordar, tá? Eu não posso dizer eles terminou. Eu preciso dizer eles terminaram. Ok? É isso que é a concordância verbal. Aí na frase de baixo tem o exemplo do plural. Os atletas terminaram a competição em segundo lugar. Ou eu posso dizer, eles terminaram a competição em segundo lugar. Certo? Então, depois de termos grifado aqui, ó, estão vendo? Grifamos o exemplo, para que vocês entendam que pode ser tanto o substantivo quanto o pronome. O verbo precisa estar concordando.
Eu não posso dizer nós vai, nós foi, nós vamos. Né? Tá errado, dói no ouvido. Né? Eu tenho que dizer nós vamos, nós iremos. O verbo precisa concordar. Depois nós vamos grifar o quadradinho amarelo, que está no final da página 14. As duas últimas linhas, que diz o seguinte: a mudança que o verbo sofre em sua forma para concordar com o substantivo ou com o pronome é chamada de concordância verbal. Então, o que é concordância verbal ao final? É a mudança do verbo para concordar com o substantivo. É quando o verbo muda para estar de acordo com o substantivo e o pronome. Os verbos, eles indicam ações. É quando você está fazendo alguma coisa. Falar, cantar, correr, brincar, ouvir. Tudo que indica uma ação é verbo, certo? Estudar, né? Ler. Tudo isso é verbo, indica uma ação. E aí, o verbo, ele se modifica. Por exemplo, ler. Eu leio. Nós lemos. Eles leem. O verbo, ele se modifica para concordar com o substantivo. E essa mudança para concordar, ela é chamada de concordância verbal, ok? Quem entendeu, faz um joinha para mim. Perfeito. Certo. É mais fácil na prática. Então, se vocês precisarem apagar o exercício e tentarem fazer de novo, para lembrarem como é, também pode fazer, tá bom? Depois da página 14, nós vamos para a página de número 24. Página 24, de língua portuguesa. Podem ir com calma, que eu vou esperar. Na página 24. Certo, na página 24, nós vamos falar sobre encontro consonantal. O nome já diz, o encontro entre consoantes. As consoantes vocês devem se lembrar, porque desde a pré-escola vocês estudam isso, que no alfabeto nós temos o A, E, I, O, U, que são as vogais. Fora elas, tudo é consoante, ok? Então, B, D, F, G. Quando essas consoantes elas se encontram na palavra, quando elas dão as mãos, nós chamamos de encontro consonantal. Aí na página 24, vocês têm a palavra planta, livro e barco. Eu quero que vocês grifem ou circulem para mim os encontros consonantais das palavras planta, livro e barco, que é quando duas consoantes dão as mãos. Página 24, exercício número 1, tem aí o desenho e a palavra planta, livro e barco. E aí vocês precisam grifar os encontros consonantais. Certo, agora vocês podem ligar no microfone. Qual o encontro consonantal da palavra planta? Isso mesmo. Na palavra... Muito bem. Exatamente. Na palavra planta, nós temos dois encontros, o PL e o NT. Certo? E na palavra livro? VR, muito bem. Circulem aí o V e o R ou grifem. E na palavra barco? RC, muito bem. Vou mostrar para vocês como ficou o meu, grifado, circulado. Certo? Feito isso, nós vamos grifar as duas linhas de baixo, que tem a explicação do quadrado amarelo. Não tá grifado não, hein? Isso, não. muito bem. Página 24. Só um minutinho. Desliguem os microfones.
Então, ó, página 24, as duas últimas linhas da explicação sobre encontro consonantal, que diz: nas palavras, quando duas consoantes aparecem juntas e cada uma delas possui um som, ocorre um encontro consonantal. Olha esse ponto que é importante. Cada uma das letras possui o seu próprio som. Livro. Olha o som do V, do R e do O. Barco. Nós escutamos o R e o C. Planta. Nós escutamos o som do P, do L, do A, do N. Então, quando nós ouvimos o som de todas as letrinhas, é um encontro consonantal. Já na página 25, para onde nós vamos agora, nós vamos falar um pouco sobre dígrafos. Os dígrafos são diferentes do encontro consonantal. Porque o dígrafo é quando as duas consoantes elas se juntam, mas só sai um único som. Você não escuta o som de todas as letras. Agora, no exercício número 1, eu quero que vocês circulem e grifem para mim quais são os dígrafos presentes nessas palavras: medalha, carro e chave. Dígrafo são duas consoantes que se juntam para fazer um único som. Podem circular aí para mim. Então, dígrafo é quando duas consoantes se juntam para fazer um único som. Você não escuta o som de cada uma das letras. Conseguiram? Agora vocês podem ligar os microfones. Qual é o dígrafo da palavra medalha? LH. Certo? Ok. Muito bem. LH. Pois não? Não, qual é de cada vez? Não. Senão a gente acaba só amanhã. Pensa, filho. E na verdade, olha só, na verdade, por que também não preciso que cada um fale de cada vez? Porque essa resposta é mais para o cérebro de vocês, não é para mim. É para que vocês repitam, o seu cérebro veja que você entendeu. Então a resposta é mais para vocês mesmos do que para mim, tá bom? Então pode falar em coral. Hoje já tá dando quase 1h40 já. Relaxa, calma, relaxa. E da palavra carro, qual é o dígrafo? RR, muito bem. Eu preciso ouvir todos, hein? Todos têm que falar juntos, não importa se for todo mundo junto. E da palavra chave? Nicolas, meu amor, eu preciso que você repita as respostas, tá bom? Tá? Pode falar com todo mundo, não tem problema, tá bom? Porque o seu cérebro é que precisa ouvir, mais do que eu, tá? Então, podem desligar agora os microfones. A palavra medalha, na sílaba lha, a gente não escuta o L, H, A. Nós só escutamos o som lha. A mesma coisa no carro. Nós não escutamos carro. Não dá para saber que o som exatamente de dois R's. É claro que o som de dois R's ele é mais forte. Nós falamos carro ao invés de caro. Mas não dá para ouvir o som de um R de cada vez. Eles se juntam para fazer um som só. A mesma coisa o chave. Você não ouve o som do C, do H e do A. Você só escuta chá. Então, encontro consonantal é quando duas consoantes se juntam. Só que cada letra tem o seu som. Dígrafo é quando as duas consoantes se juntam para produzir um único som. Ok? E aí nós temos vários dígrafos, como vocês podem ver na página 26. Temos dígrafos CH, NH, LH, GU, QU, SC, SC cedilha, XC, RR e SS.
Tia Jéssica, eu preciso decorar essa lista? Não, claro que não. Porque ao pronunciar a palavra, você vai saber se você escutou o som de cada letra ou se as duas letras têm o mesmo som. A única coisa que eu quero que vocês grifem nessa página 26 é o quadradinho amarelo da explicação. Dígrafo é a combinação de duas letras que representam apenas um som. Então, o quadradinho amarelo da página 26, ó, podem grifar aí que essa explicação é importante para ser revisada, que explica exatamente o que é dígrafo. Muito bem. Muito bem. Então, existe uma diferença entre encontro consonantal. Nem toda consoante que está junta é encontro consonantal. Se ela faz um único som, ela vira dígrafo. Ela não é encontro consonantal, ela vira dígrafo. Ok? Quem entendeu? Dá um joinha para mim. Quem acha que eu sou a melhor professora do mundo, 2 joinhas? Ah, obrigada, eu amo vocês. Vocês me enganam muito bem. Agora, depois da página 26, vou pedir para que vocês abram na página 45. Lembrando que todas essas páginas estarão num cronograma bonitinho no site de todas as matérias, que nem quando vai na agenda, tá bom? Isso vai estar disponível lá no Tia, site. pode repetir de novo a página, por favor? Sim, 45, página 45. Isso. Tá, obrigada. Nada, imagina. Página 45 de língua portuguesa. Nós vamos falar agora sobre sílaba tônica. A única questão de sílaba tônica que cairá na prova será sobre proparoxítona. Será sobre o acento, tá bom? Não vamos falar sobre oxítona nem paroxítona na prova. Nós vamos falar apenas de proparoxítonas. Por quê? Porque toda palavra proparoxítona tem acento. Toda ela tem acento. E o acento da palavra proparoxítona é sempre na sílaba antepenúltima. Certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu dei para o pessoal da manhã, com a palavra príncipe. Vou escrever a palavra príncipe aqui no papel, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isto. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho a palavra príncipe, certo? O acento, ele está aqui, certo? Aí você conta de trás para frente, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Sempre de trás para frente. Existe primeira sílaba na sílaba tônica? Mexam a cabeça para mim. Não existe primeira, porque eu conto de trás para frente. Olhem aí para mim. Na apostila de vocês, tem a palavra príncipe. Vamos contar aí com o seu dedo de trás para frente, ó. A última é o P, a penúltima é o si, a antepenúltima é o prim. Por isso que é aí que tem o acento, tá vendo? Vamos para a palavra do lado, sábado. A última é o do, penúltima é o ba, antepenúltima é o sa, que é onde tem o acento. Então, vocês deverão sempre contar de trás para frente e o acento será na antepenúltima, ok? Vamos grifar agora a explicação do quadradinho amarelo. A última linha de vocês aí, ó. Essa linha aqui de baixo. Página 45. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Toda palavra proparoxítona tem acento. Na antepenúltima. Pode falar, Gabriel. Ai, peraí, eu esqueci o que eu ia falar. Quando eu lembrar, eu ligo pro microfone de novo. Esqueci. Ok, sem problemas, meu amor. Então, ó, só lembrando que precisa grifar essa última linha da página 45, e aqui em cima eu fiz só uma explicaçãozinha com vocês, para que vocês saibam que tem que contar sempre de trás para frente, e que não existe primeira sílaba na sílaba tônica. Só existe última, penúltima, antepenúltima.
Repitam comigo que eu quero ver a boca mexendo. Última, penúltima, antepenúltima. Liguem o microfone. Todo mundo ligou? Um, Sim. dois, três. Última, Última, penúltima, antepenúltima. muito bem, ficou quase perfeito. Vamos de novo. Última, Última, penúltima. antepenúltima. E qual dessas aqui tem acento? Que nós chamamos de paroxítona. De novo, como é que a gente chama? Podem desligar o microfone. Muito bem, isso mesmo. Então, toda palavra proparoxítona tem acento na antepenúltima. E a gente começa a contar sempre de trás para frente na palavra. Quem entendeu, um joinha? Ok, todo mundo entendeu. Essa é a única questão de sílaba tônica da prova, tá? As oxítonas e paroxítonas estão fáceis, mas a gente volta a falar sobre isso no 5º ano, tá bom? Então é por isso que é super tranquilo. Pode falar. Ô, tia, tá gravando? Isso vai estar no cronograma? Sim, a aula está sendo gravada e estará no site. Aí quem não participou vai olhar no cronograma? Sim, quem não participou pode assistir pelo site. E quem quiser assistir novamente no final de semana para estudar, pode acessar de novo, tá bom? Tá. Agora, nós vamos para a página 71. Página 71. Página 71. Eu não vou me render. Ouçam isso, Thunder mesmo. Na página 71, nós falamos sobre verbos de enunciação. Ô, tia, tudo que a senhora tá falando vai cair na prova? Sim. Ainda bem que eu tô anotando. Vejam só, não é que exatamente tudo que eu falo estará na prova, porque a gente só tem 10 questões. Mas nós estamos aqui estudando para que vocês entendam os assuntos principais que cairão na prova, tá bom? Então, eu preciso vocês entenderem o que é. Você precisa entender o que é uma sílaba tônica. Você precisa entender o que é uma proparoxítona, para você saber aonde que é o acento, ok? Você precisa saber o que é uma concordância verbal, para na hora que pedir na prova, para você indicar onde é que está a concordância verbal, onde é que está errado, né? Ou mandar você colocar no plural, que você saiba fazer isso corretamente. Agora, verbos de enunciação, que nós vimos, que são aqueles verbos que exatamente eles fazem o quê? Eles anunciam. Eles vêm antes da fala do personagem, exatamente para anunciar a fala e como aquela fala será dita. É para você imaginar como é que aquele personagem vai dizer. Se ele vai gritar, se ele vai perguntar, se ele vai sussurrar, se ele vai chorar. Então, esses verbos que vêm antes, eles vêm para preparar vocês para entenderem a fala do personagem que vem a seguir. Nós vimos no texto mosquitos com lanternas. Nós vamos agora fazer a releitura do texto. Nós vamos acompanhar os verbos para que vocês entendam. Então, está escrito lá, ó. Por causa do calor, um hóspede abriu a janela do quarto do hotel. Porém, vários pernilongos começaram a entrar, tirando o sossego do homem. Então, ele ligou para a recepção e esbravejou. Pergunto para vocês agora, de que forma ele vai falar? De forma brava. De forma brava. Brava. Muito brava, bravo, bravo, Brava, que mais? brava. Com raiva. Com Com raiva, raiva, muito bravo, Estressado. estressado, irritado, muito bem. Isso mesmo. Então, você já sabe, pelo verbo de enunciação esbravejou, que ele vai estar bravo. Então, o verbo ele serve para preparar você. Então, ele ligou para a recepção e esbravejou. Meu quarto está cheio de pernilongos e não posso fechar a janela com esse calorão. Então, você sabe que ele estava nervoso. Depois vem prestativo.
o recepcionista sugeriu. Como vai ser a fala do recepcionista? Ele tá dando uma opção. Queria, por favor. Calma aí, deixa eu ver. Ele está dando uma opção, ele está dando uma dica, Sugerindo. ele está dando uma sugestão, sugerindo, e ele vai falar isso de forma brava? Não, calma. Calma. De forma calma. Isso. Exato. Isso mesmo, podem desligar. Então, o verbo sugeriu, ele mostra pra gente que o recepcionista estará calmo para dizer: Senhor, queira por favor apagar as luzes, que eles irão embora. O verbo sugeriu já ajudou você a imaginar como que ele falaria essa fala. Depois vem: não demorou muito e começaram a entrar no quarto diversos vagalumes. Aflito, o hóspede voltou a procurar a recepção. O que houve desta vez, senhor? Perguntou o recepcionista. Então você sabe que aquilo que ele falou foi só uma pergunta. Normal. Então o homem respondeu. Você sabe que o que vem a seguir é uma resposta. Por quê? Porque o verbo respondeu te disse isso. Então o homem respondeu. Não adiantou apagar as luzes. Os mosquitos voltaram. E dessa vez vieram com lanternas. Bacana, né? O verbo de enunciação, ele serve exatamente para isso. Para preparar vocês para a interpretação. Então ele vem anunciar. Por exemplo, quando a gente lê um gibi, uma história em quadrinhos da Turma da Mônica. A Mônica então gritou: para de dar nó na orelha do Sansão. O verbo gritou é que anunciou para vocês que ela ia gritar. Então você já lê a própria fala dela gritando. Entendeu? Agora, quando você não entende, o que é preciso fazer? Primeiro, você precisa ler o texto. Segundo, você precisa entender o que o texto está dizendo, para você colocar os verbos corretos. Porque eu não posso colocar a Mônica então perguntou, sendo que na fala dela embaixo não tem um ponto de interrogação. Se não tem um ponto de interrogação, é uma pergunta? Não é? Eu posso pôr, então, o verbo perguntou? Não posso, porque não é uma pergunta. Eu posso dizer disse, então a Mônica disse, então a Mônica falou, mas não é uma pergunta. Por isso que é preciso sempre ler o texto para saber o verbo de enunciação correto, tá? E se eu perguntar, localize no texto os verbos de enunciação. Eles estarão onde no texto? Quem sabe me dizer? Antes da fala do personagem. Exatamente. Antes da fala do personagem. Isso, podem falar, repita. Antes da fala do personagem. Antes da fala do personagem. Antes da página do personagem. Isso mesmo. Muito bem. Então, os verbos de enunciação, eles estarão sempre antes da fala do personagem, porque ele anuncia de qual forma será aquela fala. Então, você não vai achar o verbo de enunciação no começo da fala do personagem. Você vai achar sempre antes, ok? Então, tá bom. Eu preciso agora que vocês sublinhem aí. Não tem essas respostas que vocês deram a lápis para completar o texto? Vocês vão agora sublinhar cada uma delas. A palavra esbravejou, sugeriu, perguntou e respondeu, que vocês escreveram a lápis para preencher o texto. Esbravejou, sugeriu, perguntou e respondeu. Para que vocês entendam que esses são alguns dos exemplos de verbos de enunciação. Então, o verbo de enunciação, ele anuncia a fala do personagem. Na página 72, lá na página 72, que é aquela que finaliza o nosso conteúdo, é a última página de estudos para a prova de língua portuguesa, que vai ser uma prova muito legal, muito bacana, porque vocês entenderam todo o conteúdo, mesmo estando longe uns dos outros, nós arrasamos, estamos todos de parabéns. A letra C, da página 72, ela pergunta o seguinte: as formas verbais que você utilizou, tia Jéssica, que forma verbal? São essas palavras que você completou o texto. Essas palavrinhas que você escreveu no texto são formas verbais.
São verbos que você colocou. O que elas querem dizer? O que elas indicam? Anunciam as falas dos personagens. Anunciam as falas dos Elas personagens. anunciam Os personagens indicam como Ao falar. ao falar. Exatamente. Primeiro, elas anunciam as falas dos personagens. Ela já fala, opa, alguém vai falar. E elas indicam como que os personagens se expressaram. Se eles estão bravos, se eles estão calmos, se eles gritaram, se eles perguntaram. Então, o X é no primeiro e no último. A gente já descobriu para que servem esses verbos. Vocês acabaram de descobrir de novo para que eles servem. Ok? Não adianta eu colocar a Mônica gritou, se na fala da Mônica não tiver um ponto de exclamação. O ponto de exclamação que indica emoção, que indica um grito ou um ai, tô apaixonado. Para quem não lembra que ponto é esse, eu até coloquei aqui para o pessoal da manhã, é esse I de ponta cabeça, um ponto de exclamação, que indica a emoção. Então, se a pessoa gritou, se ela tá brava no texto, vai ter um ponto desse, tá? Então, não adianta você colocar e o recepcionista, então, gritou, sendo que na fala dele não tem um ponto de exclamação, tá? Vamos grifar agora o quadradinho amarelo da página 72, que explica o que são verbos de enunciação. Então, vamos grifar essas linhas do quadradinho amarelo, que é a explicação do que eu acabei de dar. Verbos de enunciação são verbos que introduzem as falas dos personagens no texto, indicando a maneira como eles se expressam. Ok? Quem entendeu o verbo de enunciação faz um joinha. Quem me ama faz 2 joinhas. Quem tá com saudade levanta os 2 braços. E o 4º ano que tá de parabéns, bate palma. Arrasaram. Lindos. Alguém tem alguma dúvida? Vamos lá. Alguém? Pode falar, Ana. Pode ligar o microfone. Depois a Maria. Todo dia? Não entendi, amor. Vai ter, cada dia vai ser uma prova? Sim. Pode desligar o microfone que eu vou explicar. Meus amores, respondendo a pergunta da Ana, que pode ser a dúvida de todos vocês, todos os dias da semana que vem tem prova. Segunda é minha, terça, quarta, quinta, sexta, todo dia tem prova. Esse cronograma vai estar no site, tá? Segunda-feira é a minha prova. A partir das 8 da manhã, o meu link já estará lá. Das 8 da manhã até as 11 da noite, o horário que a mamãe julgar melhor, que ela puder acompanhar, que ela puder ver vocês se concentrando, o horário que vocês decidirem, das 8 até as 11 da noite, é só clicar lá. As outras provas, a gente vai colocar um cronograma ainda hoje no site, igual que vai na agenda. Vai ter a data, vai ter qual é a prova, quais são as páginas de estudos, igualzinho ia na agenda, tá certo? E vai também um aviso do dia e horário dessa aula ao vivo. Eu estou fazendo aula ao vivo hoje, sexta, porque a minha prova é na segunda, certo? Quando for na segunda-feira, a professora Fabiana vai fazer uma aula ao vivo para explicar a prova dela de terça-feira. Um dia serei eu, um dia serei ela. Teremos também prova de inglês e espanhol, que também vai estar lá no cronograma e que também terá aula ao vivo de revisão. Certo? Respondendo a pergunta da Ana, que também é a dúvida de todo mundo, tá? Já falei sobre o cronograma. Agora vamos para Maria. Pode falar, Maria. Então, tia, depois dessas provas da semana que vem, vai ter essa mesma correção? Correção? Não, não tem essa revisão que a gente está fazendo da prova? Sim. Então, vai ter essa mesma? Depois da prova? Mas depois que a prova acabar, não vamos precisar de revisão. Depois que terminarmos a prova, acabou, fechamos. E aí vem mostra cultural. Nós vamos começar a falar sobre mostra cultural, vamos começar a ver quais serão os trabalhos sobre mostra cultural. Aí termina os 15 dias de junho, tá bom? Passando a prova, vem mostra cultural. Essas aulas ao vivo, elas serão feitas apenas um dia antes da prova, para darmos revisão ao vivo, para vocês conversarem, para a professora poder explicar um pouco mais parecido como era na sala, ok? Tia, Então pode desligar a tia, Maria. vai ser Não, amanhã. parou? Maria. Não. Desliguem o microfone.
Maria Eduarda falou, agora é o Cauê. Não, Cauã. Foi você, Cauã. Cauã Furlaneto, pode falar. Não quer falar mais? Já esclareceu a dúvida? Ok, João. Tia, eu não entendi. Estão passando as atividades a mais, mas eu não recebi nenhum caderno de atividades a mais. Não, atividades a mais está no final da apostila. Está escrito atividades a mais quando termina a apostila. Na última lição, aí você passa uma folha, tem lá atividades a mais. Tá no Tipo, de final de espanhol. cada... De espanhol, tô dizendo, quero dizer. Mas ele não deu a página? Não recebi nem a apostila de espanhol. Entendi. Então aí isso você precisa conversar com a tia Andrelisa. Tá bom? Como é que você vai fazer para estudar? Para as minhas lições você tá conseguindo. A de português tá ok. Tá. Tá, não esquece então de pedir para a mamãe mandar uma mensagem para Andrelisa lá no celular da escola para você ver isso antes da prova. Se eu não me engano, a prova de espanhol será na quinta. Não, sexta. Inglês na quinta, espanhol na sexta. Mas o cronograma vai estar lá, tá bom? Ok, agora é o Vitor. Quando vai ser sua próxima aula? Minha próxima aula? Ao vivo? Terça. Olha, eu sem cronograma, Vitor, você tá me pegando. Eu tô sem o cronograma aqui. Mas a minha próxima prova com vocês é na quarta, então aula ao vivo na terça. Mas isso vai estar no site, tá bom? Ainda hoje a tia Andrelisa vai colocar lá e você vai ter bonitinho todos os dias e o horário que você vai ter aula ao vivo e com quem. Então a minha prova de história é na quarta. Então eu faço aula ao vivo na terça, tá? Sempre um dia antes, ok? Mais alguém? Gabriel? Ela vai lá ver o B. Ele tá chorando? Pode falar, Gabriel. Ô, tia. Oi, amor. As provas vai ser uma sua e uma da... Eu vou dar as provas da minha matéria, tia Fabiana vai dar as provas da matéria dela, tio Mike vai dar prova de espanhol e tia Bia vai dar prova de inglês. Cada professor na sua matéria. Mas sexta. Sexta-feira tem 2 provas. São 2 provas. Mas, não, sexta-feira vai ser quantas provas? 2. Por que não falou que vai ser de espanhol e de... Inglês é na quinta, espanhol é na sexta. Aí quinta-feira tem prova de ciências. Então na quinta é ciências e inglês. Sexta-feira vai ser geografia e espanhol. Mas esperem o cronograma. Vai estar tudo lá no cronograma. Tá bom? Fala, Ana. Tia, Antes vai ter as aulas online? ao vivo da prova. Sim, antes de cada prova haverá uma aula ao vivo. De todas elas. Um dia antes. Entendi. Todas as revisões serão ao vivo, todas as revisões. Um dia antes de cada prova tem uma aula ao vivo que vai ser marcada e enviada pelo WhatsApp, como está sendo agora. Tá bom? E vai estar lá no site também, tanto minha quanto da tia Fabiana. Um dia antes de cada prova, uma aula ao vivo. Fala, Maria Eduarda. Tia, quando você tem 2 aulas na semana da prova, vai ter 2 provas também? Nós teremos 2 provas na quinta e na sexta. Tá. Quinta-feira é ciências com inglês, sexta-feira é geografia com espanhol. Ah, tá. Só nesses dias. Os outros é uma prova só. Ok? Pode falar. Ô tia, o meu é sobre a mostra cultural. Vai ter um certo dia para entregar as atividades da mostra? Sim, as atividades serão pedidas e vocês terão 3 dias para fazer cada uma delas. Então, eu dou uma atividade e vocês têm 3 dias para fazer e me mandar a foto. Aí eu aviso qual é a próxima atividade. Aí mais 3 dias para me entregar a foto, entendeu? Entendi. Sim. Eu vou avisar uma atividade de cada vez e vocês terão 3 dias para fazer cada uma delas e mandar a foto. Mas mostra cultural é só depois, quando acabarem as provas. Então, tá bom, meus amores, finalizamos a nossa aula ao vivo. Ela ficará gravada, caso vocês queiram assistir novamente. Preparem-se para a prova, desejo toda a sorte do mundo. Eu amo vocês, tô morrendo de saudades, tá? Beijo, ó. Beijo, beijo. Tá. Tchau, amo Tchau. vocês.
Até a próxima. Tchau, Bom tia. final de Tchau, semana. tia. Manda um beijo. Beijo pra mamãe. Beijo pro papai. Eu queria perguntar se você vai colocar. Eu queria perguntar se você vai colocar a lição de português hoje. Pode me ligar? Oi? Você vai colocar a lição de português hoje? Pode desligar, meu amor. Até a próxima, tá? Tá. Ô, tia.